Tá ok. Sim, perfeitamente. Então, boa noite a todos e a todas. É com alegria que apresentamos nesse momento a professora doutora Maria Cláudia Parro, professora graduada em enfermagem pela Faculdade de Medicina de Rio Preto, mestrado em enfermagem. Ela tem doutorado em ciências da saúde, especialização em enfermagem pediátrica do trabalho, especialização em educação permanente em saúde em movimento. É membro do grupo de estudo e pesquisa em informática e enfermagem, é membro do Comitê de Ética em Pesquisa, pró-reitora acadêmica e de ensino de graduação do Centro Universitário Padre Albino, Unifipa, Catanduva, São Paulo. Também é membro da Comissão de Integração Ensino-Serviço, membro do Comitê Gestor do Centro Universitário Padre Albino, nos contratos organizativos de ação pública, ensino-saúde, no município de Catanduva. Então, nós agradecemos a professora por ter aceito o nosso convite, né, a sua disponibilidade de estar conosco nessa noite, e convidamos a todos que estão conectados para assistir a palestra Perspectivas da Enfermagem e Saúde do Trabalhador a partir de tecnologias digitais. Caso alguém tenha alguma pergunta ou comentário durante a palestra, poderá realizá-lo pelo formulário, cujo link se encontra na descrição do evento. Então, boa palestra a todos. Boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite. Eu estou imensamente feliz e honrada de participar do seminário, do 6º Seminário de Saúde do Trabalhador da Universidade Federal de Santa Maria. Eu gostaria, nesse momento, de parabenizá-los pela iniciativa, neste momento difícil que nós estamos vivendo e nos reinventando para continuar as nossas atividades acadêmicas durante o ano. Então, hoje eu venho falar um pouquinho da minha história profissional, do que eu desenvolvi durante a minha carreira, e todo esse trabalho ele surge desde a minha formação e meu ingresso no mercado de trabalho. Então, hoje eu não posso deixar de agradecer a professora, a doutora Yolanda Évora, que foi minha orientadora, minha companheira na elaboração, na edificação desse sonho, que era trabalhar com as questões digitais aí na saúde do trabalhador. A Santa Casa de Londrina, em especial a irmã Lorena, que foi quem me levou, me apresentou, e lá eu pude desenvolver uma das ferramentas que vocês vão visualizar, vão se inteirar nessa noite, e a Fundação Padre Albino, que é a instituição que eu trabalho desde que me formei. Já passei pela assistência, nos hospitais de ensino, e depois eu fui para o centro universitário trabalhar com a docência, e levei comigo essa paixão aí pelas tecnologias, que hoje estão tão em evidência e foram tão importantes para nós continuarmos as nossas tarefas, em todas as instâncias aí do trabalho, que permitiu a nossa aproximação. E hoje eu estou aqui de Catanduva falando com vocês aí em Santa Maria. Então, muito obrigada a todos. Pode passar o próximo slide. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória. Eu me formei no final aí da década de que tem uma rotina um pouco diferente dos demais hospitais. Nós temos um fluxo de uma rotatividade alta de funcionários. Geralmente, nós temos um número grande de alunos, de cursos da saúde, e a gente tem alunos que ficam egressos e que acabam ingressando nessa instituição, e que tem, às vezes, pouco conhecimento da prática, que trabalham de forma a aprender aí no seu dia a dia. Então, eu fui trabalhar como enfermeira assistencial, e aí eu tinha todas as outras funções do enfermeiro. Na época,
nós éramos em um número bem menor, né, que hoje os nossos conselhos aí trabalham para unificar, para fazer um dimensionamento, né, a partir de cálculos, de setores e tudo mais. Então, foi uma época que também a informática, ela estava em evidência, ela começou a entrar nas instituições. E aí surgiu minha primeira inquietação, porque um problema que a gente tinha nessa unidade era que nós éramos enfermeiros jovens, que não conhecíamos muito bem a rotina e que tínhamos que lidar com várias situações, dentre elas o acidente com material perfuro-cortante. E muitos de nós não sabíamos exatamente, né, como fazer todo aquele processo, como proporcionar uma assistência de enfermagem adequada, e não tínhamos tempo de todos os treinamentos. Então, aquilo ia acontecendo no dia a dia. E aí, eu comecei a estudar e imaginei, né, que a informática, através dos seus sistemas de informação, ela poderia resolver o problema que nós vivíamos ali naquele momento. E, trabalhando, eu comecei a estudar, né, fui para a Universidade de Ribeirão Preto, para a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, conheci a professora Yolanda Évora, e aí comecei a trabalhar esse projeto como aluna especial, e isso foi crescendo, né? Então, eu tinha como uma hipótese que a informática iria resolver tudo. Então, eu ingressei no mestrado com a proposta de desenvolver um software para organizar toda a informação que o Serviço de Saúde Ocupacional Hospitalar gerava. E aí eu conseguiria organizar, apoiar a tomada de decisão dos enfermeiros, né, com base nas informações dos acidentes biológicos, de uma forma que padronizasse todas as informações, que todos tivessem acesso a essas informações, que reduzissem as incertezas, né? E a gente teria, então, uma qualidade nessa assistência prestada, com um tempo reduzido e com o mínimo de erros, por conta da leitura exata dos fluxogramas na época. E, terminando o meu mestrado, eu tive uma grata surpresa, né? Eu cheguei em um resultado que eu, então, fui para outros caminhos, né? Pensar, então, nas tecnologias de informação inseridas em práticas educativas na enfermagem, por conta de fazer parte do NEPIEM, né, do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Informática e Enfermagem. Eu conheci a metodologia WebQuest, que eu me apaixonei, que foi uma metodologia que eu utilizo até hoje, que eu continuo fazendo trabalho na instituição, né, que eu desenvolvo a docência e as minhas pesquisas, e aí com a internet cada vez mais popularizada, isso ficou muito mais fácil, então depois eu criei um ambiente virtual de aprendizagem. Pode passar. Para mim, né, para minha orientadora, era claro que a tecnologia da informação, ela representava uma ferramenta que podia disponibilizar uma facilidade muito grande para que nós realizássemos os trabalhos e que isso incrementasse a assistência prestada. E aí, eu tenho, então, o meu primeiro momento, que é o desenvolvimento do software. Pode passar, por favor. Quando a gente pensa na informática, a gente, né, não imagina o que tem por trás. Então, eu fui estudar os sistemas de informação, né? E aí o que a tecnologia de informação ela podia proporcionar para que aquilo, né, todas aquelas informações, elas fossem informatizadas. Porque é um ledo engano quando a gente pensa, né, que, olha, eu pego aquilo tudo e que eu tenho aquela dificuldade e já informatizo. Eu preciso entender todo o processo, eu preciso criar um sistema de informação, né, entender esse sistema, e se eu não tenho no serviço, eu preciso criar, e tenho que ter um conjunto mínimo de dados, fazer isso manualmente, né, ter um planejamento em papel, para que depois, utilizando das tecnologias da informação, então eu vá informatizar
aquelas informações colhidas, e aí eu vou ter, então, um sistema que vai me ajudar a fazer um banco de dados, a coletar essa informação com maior rapidez, com maior certeza, diminuir erros, diminuir o tempo do enfermeiro nessa questão burocrática e ter mais tempo para assistência, para o paciente, ou para a educação continuada, permanente em serviço. Então, aí eu entendi qual era esse processo. Próximo, por favor. Nesse momento, eu comecei a entender, né, todos os impactos tecnológicos que as tecnologias de informação traziam para o mundo, né, e para o contexto da enfermagem. Elas se extrapolavam o gerenciamento, né, aquela questão burocrática. Elas estavam bastante incutidas e influenciavam muito a qualidade das pesquisas, da educação, né, da formação e muito mais do cuidado. Isso, na época, em instituições estrangeiras, né, era mais difícil aqui no país, principalmente na região em que eu moro, nós temos sistemas já implantados. Então, eu descobri a América nesse momento. Olha, eu vou fazer um sistema que vai resolver os problemas que nós, enfermeiros, temos na relação do acidente com material biológico, né, na saúde ocupacional, e a gente vai informatizar isso no hospital e vai dar tudo certo, né? Vamos ter um problema resolvido. Próximo. Aí, então, né, estudando esse hospital, ele funcionava mais ou menos da seguinte forma. Nós tínhamos o serviço especializado em segurança e medicina do trabalho, que fazia o acompanhamento, né, no horário aí comercial de 8 horas, esse enfermeiro, ele ficava, fazia os registros. Fora desse horário, eram os enfermeiros assistenciais, que faziam essa notificação, que faziam, né, todo o cadastro de informações, e que tomavam decisão e atendiam esses funcionários. Além disso, nesse hospital, funcionava o Serviço Ambulatorial de Especialidade em Moléstias Infecto-Contagiosas, um outro departamento que utilizava das mesmas informações para depois dar acompanhamento aos casos, principalmente aqueles em que era prescrita a quimioprofilaxia, né, básica ou mesmo avançada nos casos aí. Então, eu fui estudar, né, fiz o meu estudo no mestrado, eu já estava inserida no mestrado, tinha muitas informações, fui desenvolver, então, uma pesquisa metodológica de desenvolvimento, que para Rodrigues é uma pesquisa onde eu vou criar produtos ou serviços para aperfeiçoar processos. Então, eu já tinha encontrado, né, o caminho para desenvolver esse software que ajudaria tanto na caracterização, quanto na formulação de um banco de dados, na tomada de decisão e na assistência ao paciente, ao funcionário que tivesse tido um acidente com material pérfuro cortante. Próximo. Então, nesse primeiro momento, eu desenvolvi esse software, ele foi baseado na engenharia de Pressman, e fundamentada em ciclos de vida de desenvolvimento de sistema. Era uma engenharia bastante simples, né, e que ia de encontro àquilo que eu necessitava. O objetivo maior era organizar os dados do acidente com material biológico ali na instituição, e aqueles que vinham dos municípios vizinhos, né, para esse ambulatório de especialidades de moléstias infecto-contagiosas, caracterizar epidemiologicamente essa população e fazer a monitoração, o monitoramento da evolução clínica de todos esses casos. E aí, sistematizar, né, fazer um planejamento para assistência de enfermagem na saúde ocupacional. Próximo, por favor. O software, ele foi estruturado em 3 etapas. A primeira etapa é a definição, a chamada definição do projeto.
em que se estuda o sistema de informação que nós temos, né, aquele que é atual, no caso era um sistema manual, em que as fichas tinham que ser vistoriadas uma a uma, e então o acompanhamento dos casos ficava prejudicado por conta dessa dificuldade de acesso às informações. E aí, nesse período de definição do projeto, a gente então planeja qual é o escopo, qual é o formato do software, e passa para a fase de requisitos básicos. Então, quais são as funções que ele vai desenvolver, né, desempenhar, que equipe vai fazer parte desse sistema e quais são os aspectos tecnológicos que eu vou considerar, né? E aí sempre a gente precisa pensar na nossa realidade, o que eu disponho, o que vai ser funcional para aquela instituição, para que eu possa elaborar. E depois desse planejamento, dessa organização, então vem a última fase, que é do desenvolvimento, onde o projeto lógico e físico é elaborado, e eu tenho, então, a codificação e os testes. Então, nesse momento, nós precisamos de profissionais da área de TI, de tecnologia da informação. Próximo. Como pesquisadora, né, e como enfermeira inquieta, eu fui, então, estudar toda essa forma, todo esse manual de registro, todas as etapas, verificar se havia na instituição um sistema de apoio à decisão e qual era o fluxo dos dados. Então, acontecia um acidente, e aí? Para onde esse funcionário iria? Como isso ia ser atendido? Como ele ia ser acolhido até a finalização do caso, quando a gente termina os exames de rotina para monitoramento. Então, a instituição, ela contava com 2 fluxogramas. Ela tinha um fluxograma de acidente profissional, em que mostrava, a partir do momento do acidente, quais eram as etapas que o enfermeiro deveria fazer, e um fluxograma de análise da situação. Então, dependendo a natureza do acidente, as características daquele acidente, se tomava uma decisão. E a instituição, ela contava com a ficha de notificação do SINAM, né, do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, e as análises, a tomada de decisão, o enfermeiro que estava no plantão naquele momento, ele verificava um fluxograma de profilaxia antirretroviral após a exposição ocupacional, e dali ele tomava a decisão muitas vezes sozinho, né, porque o acidente acontece em qualquer período, né, do turno hospitalar, e a gente sabe que o hospital ele funciona 24 horas, e a enfermagem é aquela que faz o trabalho, né, nesse período interruptamente, e nós temos vários alunos ali, principalmente alunos de residência médica, internos, que não têm muita habilidade e que têm, né, às vezes, uma propensão maior a ter o acidente. Próximo. A partir dessa análise atual do sistema de informação da saúde ocupacional daquele hospital, né, e do registro manual disso, de ver o arquivo, então, eu consegui um conjunto mínimo de dados que me deu um modelo para definir uma forma informatizada, criando, então, com a ajuda de um analista de sistemas, um fluxograma para o software. Pode passar. Esse é o fluxograma, né, que nós conseguimos fazer diante dessas informações. Então, eu tinha o funcionário da instituição, que geraria, né, o cadastro dele, todas as informações sobre ele, sobre o trabalho, sobre a casa, para que a gente buscasse muitas vezes essa pessoa que no formato manual de arquivo, a gente tinha dificuldade, às vezes, até de localizar a ficha, para que ele viesse fazer os exames de acompanhamento. E isso, né, fazia o processo. Nós tínhamos também um outro módulo, que seriam o dos municípios, que mandavam, encaminhavam esses funcionários para essa unidade, que era referência para a disponibilização da medicação,
né, dos antirretrovirais, se fosse o caso, e para acompanhamento com os médicos no ambulatório. As empresas, né, de outros municípios que encaminhavam esses funcionários, e aí eu tinha, então, a própria notificação, né, no sistema Sinan, né, através das fichas, que depois era passado para nível estadual, né, e para nível federal, para fazer o perfil epidemiológico aí dos acidentes. Então, eu tinha o processo, que era o cadastro. Quando eu encaminhava para essa notificação, eu tinha que tomar uma decisão, né, vai ou não, o que é que vai fazer, e no final eu tinha, então, essa lista dos dados, essa listagem completa, que eu poderia imprimir e anexar na ficha dos funcionários, mas teria um sistema que os 3 setores, fossem as enfermarias, com os seus computadores recém-instalados, fosse o ambulatório de moléstia infecciosas ou o próprio serviço especializado de segurança e medicina do trabalho, tivessem acesso a essas informações. E toda a assistência, a evolução dos casos estivessem lá, então, anotadas e todos pudessem acompanhar como que essa pessoa estava evoluindo na questão dos exames, na questão das visitas, das consultas de acompanhamento, até mesmo em eventos, né, adversos relacionados à própria medicação. Pode passar. Na fase de definição, então, do software, né, a gente tem o planejamento, a análise e a definição dos requisitos, depois a própria revisão. Então, no planejamento, nós definimos essas funções do software, que era basicamente o cadastro das informações, ajuda à tomada de decisão do enfermeiro e acompanhamento dos casos. Para que isso acontecesse, então foi preciso um enfermeiro especialista, que no caso fui eu, né, eu tinha essa especialização e era a pesquisadora, um técnico em informática, né, para fazer um programador para desenvolver a questão do software, né, e um analista de sistemas. Como fazia parte de um projeto de pós-graduação, né, nós tínhamos um tempo, um cronograma. Então, foi definido um prazo curto, e qual era o custo de todo esse projeto. Diante de tudo que nós tínhamos na época, né, se vocês, né, tiver pessoas que fazem estudos aí em informática, vão perceber que é um sistema bastante simples, né, que hoje tem outras ferramentas, outros programas que vão facilitar, que são até mais ágeis que o que nós tínhamos lá na época. Então, dentro do que nós tínhamos, do que seria viável e atenderia a nossa necessidade, nós desenvolvemos um protótipo a partir da linguagem Delphi 7, porque ela permitia que nós usássemos uma ampla quantidade de telas, ela permitia que nós colocássemos senhas, porque aí eu saberia quem fez aquele atendimento, e ela fosse usada em rede para que todos esses setores pudessem ter acesso às informações. O software, nós optamos por um software livre, né, o Firebird 2.0, na plataforma Microsoft Windows, né, uma versão XP 2003, já antiga, né, para nós hoje, e a máquina foi um Pentium 3 com memória RAM de 512 MB e 1000 MHz. Então, uma coisa assim, bem simples. Essa é a face do sistema. Então, aí, bem acima, do lado esquerdo, nós temos 2 links aí, né? Um cadastro e um lista. Então, no cadastro, eu vou ter as informações que eu preciso do funcionário, da empresa, né? Se foram os hospitais de ensino da própria fundação, se eram de outros municípios, se outros hospitais particulares que a gente tem no município, e que município essa pessoa veio. Porque nós pensávamos em montar, né, depois, um projeto de estudo para fazer o mapeamento do perfil epidemiológico
verificar, né, como estava a questão do acidente de trabalho ali na regional. E uma opção lista, que ficava, né, arquivados as informações dos atendimentos, os exames laboratoriais que aquele funcionário foi fazendo, né, no momento, né, imediato do acidente, depois aqueles de acompanhamento dele, e as informações do acidente em si, quais foram as circunstâncias que eles aconteceram, além de informações técnicas, a partir de medicação que foi oferecida e eventos adversos, efeitos adversos daquela medicação, se houve ou não, interações, né, relacionadas à quimioprofilaxia e quais eram as condutas médicas no decorrer aí desses 6 meses de acompanhamento pós-acidente. Aí a próxima tela é a tela de cadastro dos funcionários. Então, é uma tela em que eu vou ter informações pessoais, né, do indivíduo, e que ficavam, assim que eu acionava o botão salvar, elas ficavam já formando um banco de dados. Depois eu tinha uma outra tela, próxima tela, que é o cadastro da empresa contratante, então de onde esse paciente vinha, se era de um município diferente, onde ele morava, no caso de busca, né, ativa, de que a gente precisasse falar com esse funcionário. E a outra tela, uma próxima tela, era o cadastro de município. Então, em todas essas telas, quando eu acionava pesquisa, eu tinha um município com os dados ali, o número do IBGE, ali tem alguns municípios aí fictícios. Era assim que eu clicasse, eu abria e eu tinha todas as informações, todos os casos, e isso em todas as telas. Então, o cadastro, ele me apresentava para fazer o cadastro dessas pessoas que eram acometidas aí com acidente com material perfuro cortante, biológico, e a pesquisa me dava aqueles que eu tinha no sistema para que essa informação ficasse livre, né, para as pessoas, para esses setores terem conhecimento e gerar suas pesquisas, fazer as suas análises do acidente com material perfuro cortante. Pode passar. Aí o segundo módulo, né, era o módulo SINAM, que vem do Sistema de Informação aí de Agravos de Notificação, foi o nome que foi dado ao sistema pelo próprio programador, né? Na época era uma pessoa jovem que se interessou muito e conseguia analisar cada caso, de tanto que nós analisávamos, né, para ver o funcionamento do sistema, ele se apaixonou aí pela proposta e ele sabia até atender em um determinado momento. Então, nessa tela, nós fixamos algumas informações, né, que eram aquelas que nós íamos trabalhar, no caso, a gravodoença era só com acidente de trabalho com exposição a material biológico, o CID, né, o código desse agravo, e aí depois nós colocávamos outras informações, até em modelos de múltipla escolha, né, com o toque do mouse na flechinha azul, no final da linha, nós tínhamos múltipla escolha, porque nós pensávamos no tempo, no enfermeiro não perder muito tempo para fazer a notificação, né? Então, aqui tinha calendários, quando eu falo na data de notificação, data do acidente, que aparecem aí na tabela, na interface, o tipo de exposição, né? Um fator importante é o número do COREM, porque eu pudesse identificar o enfermeiro que fez esse atendimento, né? E aí eu teria todos os dados do acidente. Chegando no final da tela, com a situação vacinal daquele indivíduo, no caso a gente, né, verificava a hepatite, e a solicitação de exames. Quando eu chegava nesse ponto, então eu ia lá para a parte superior, acessava o salvar, essas informações ficavam salvas, e eu acionava o imprimir, e aí saía o termo de autorização desse funcionário para a coleta dos exames imediatos após acidente, da data 0 após acidente, para depois fazer o comparativo no decorrer do tempo de monitoramento dele.
Na época, eu me lembro que muitos funcionários não queriam fazerem os exames ou não aceitavam os termos, assinavam um termo de recusa, que o sistema também gera, né, se você não alimentá-lo com as informações. Porque o acidente sempre foi considerado como uma questão vergonhosa, em que se eu tive um acidente foi porque eu errei, foi porque eu não prestei atenção, né? E isso é um mito que ainda permanece e que a gente precisa trabalhar muito essa questão, porque são N fatores que levam ao acidente, né? Às vezes a sobrecarga de trabalho, às vezes alguma questão pessoal do indivíduo naquele momento, ou uma situação não esperada dentro da assistência. Isso tudo precisa ser considerado. E aí, eu tinha, então, a segunda fase, né? Se o paciente era fonte conhecida, então eu tinha que me reportar. Se eu estivesse fazendo manualmente, para aquele fluxograma de profilaxia antirretroviral e fazer análise. No caso, o paciente até aí, né, o funcionário, ele faria, então, os exames, assim que ele tivesse autorizado, e depois a gente daria sequência com o registro dessas outras informações. Quando eu chegava, né, nesse campo, conduta no momento do acidente, e aí era o problema, porque os enfermeiros tinham uma dificuldade, os enfermeiros recém-formados, aqueles enfermeiros que não trabalhavam com essa questão da saúde do trabalhador, do acidente, né, ocupacional. Então, o sistema faria uma leitura desses dados e já tomaria a decisão para esse enfermeiro. Então, era só eu acionar o ícone lá, QP, quimioprofilaxia, que ele geraria a receita ou não, dependendo daquilo que eu coloquei. Né? Nesse caso, essa tela seria, né, receita desnecessária, então com certeza a fonte era conhecida, foi um acidente com uma quantidade mínima, né, de material biológico, e entre outras, né, não precisava tomar medicação, era só fazer o acompanhamento. E essa tela permitia que eu até imprimisse, né, essa receita, entregasse e acompanhasse esse caso, né, fazendo alterações que fossem necessárias. Aí dela eu poderia voltar depois para fazer o acompanhamento na outra tela do caso e todas essas informações ficariam registradas. Após a receita, quando a gente entra em lista, né, que eu falei, nós tínhamos a informação do atendimento, os exames realizados, e aí, se foi receitada alguma medicação, essa tela, ela era uma tela de orientação para o profissional. Então, dependendo do coquetel, o tipo de medicação que foi dada, esse enfermeiro, ele teria, né, sem o próprio funcionário ver, ele estaria no sistema, ele teria a bula dessa medicação. Então, qual era a ação da medicação? Que efeitos adversos ela poderia proporcionar e quais eram as interações que essa medicação teria para que ele informasse esse funcionário. Então, para mim, né, naquele momento, era a 8ª maravilha, estava tudo resolvido. Quando eu comecei a fazer o treinamento, pegar as fichas de acidentes reais lá no sistema manual e fazer no sistema o resultado daquilo que foi prescrito no momento do acidente com o meu software, estava tendo uma discrepância. Eles não eram iguais. E aí eu falei, meu Deus, o sistema não está funcionando, né? Vamos lá, eu, o técnico, analista. Aí nós pegamos manualmente e fomos fazendo a leitura. E aí a minha grata surpresa, né? Dentro de todas aquelas variáveis que eu disse, enfermeiros, né? Uma alta rotatividade de enfermeiros, a falta, muitas vezes, de condição de treinar todo mundo, de fazer a capacitação de todos, em todos os aspectos, com todos os assuntos, eu percebi que não era o sistema que estava errado, eram as leituras dos fluxogramas
né, dos manuais que estavam sendo feitas de forma errada. Porque o enfermeiro, até isso é comum na literatura, alguns estudos mostram que nós temos uma falta grande de padronização das nossas atividades, das nossas ações, que com os anos isso vem melhorando bastante, né? E como eu trabalho numa instituição de ensino, nós somos sempre procurados a montar protocolos. Para quê? Para padronizar a ação das equipes diante de determinadas áreas. E aí eu vi que aqueles enfermeiros, eles faziam como por intuição. E toda tomada de decisão, ela ficava prejudicada, porque muitas vezes, com medo, né, de atrapalhar aquela condição do acidente, ele prescrevia medicação que não era para ser prescrita sempre a mais, né, porque ele julgava melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Então, ele registrava os dados, quando ele fazia a leitura dessas informações, a interpretação às vezes era errônea e a tomada de decisão não era correta. E eu cheguei ao final, então, do meu mestrado com mais essa inquietação. Não adiantava o sistema, eu precisava trabalhar as pessoas que utilizariam do sistema. Então, até aqui eu desenvolvi, né, em Catanduva, nos hospitais escola, dentro desses sistemas. Porém, nessa época, em 2010, 2011, nós não tínhamos o PEP instituído nas instituições. E eu precisava de uma instituição em que os enfermeiros estivessem familiarizados com a informática, com sistemas de informação, que eles aderissem a isso. Então, foi quando pode passar a próxima tela, eu resolvi, no meu doutorado, fazer uma volta, né? E a professora Yolanda, na época, entendeu muito bem, né? O porquê, porque a proposta era implantar esse software e testá-lo, né, para que ele ficasse lá no hospital. Mas aí nós não tínhamos algumas ferramentas para isso naquele momento, e essa questão do enfermeiro me preocupou muito. E uma instituição que tinha o prontuário eletrônico já institucionalizado, que tinha essa familiaridade, que se interessou muito pelo projeto, foi a Santa Casa de Londrina. Então, eu ali de Catanduva, fazendo a pós-graduação em Ribeirão Preto, fui estudar a Santa Casa de Londrina, e lá, então, eu desenvolvi um ambiente virtual de aprendizagem. Esse ambiente foi para treinar os recursos humanos, né, para verificar, fazer uma ferramenta, validá-la, para que eles tivessem esse treinamento em atender os funcionários, os pacientes, e na situação do acidente ocupacional com material biológico. Pode passar. Então, aí, eu comecei a construir, estudar o ambiente virtual de aprendizagem, que depois, né, seria usado nessa instituição para treinar esses enfermeiros de uma forma mais rápida, talvez mais dinâmica, mais interessante. E aí eu fui estudar para trabalhar e desenvolver o AVA. Dentre várias, né, metodologias, eu então fui estudar qual era a melhor para a minha condição, para o local que eu estava. Para desenvolver esse ambiente, então nós tivemos 3 etapas: a concepção e o planejamento, desenvolvimento e a implementação. Pode passar. Na concepção, né, eu fui ver qual era a base do projeto para desenvolver. Então, qual era o público-alvo, como eram esses enfermeiros, eles tinham as mesmas características do hospital em que eu tinha desenvolvido o software. O tema, né, que era um acidente com material pérfuro cortante, material biológico, e aí quais eram os objetivos educacionais que eu precisava elencar, quais recursos disponíveis eu teria para fazer o design instrucional e as técnicas de modelagem desse ambiente. Então, a partir da organização desses dados, eu fui, então, para a criação, e aí é um tempo maior, porque você precisa refletir sobre o conteúdo teórico, a realidade do local e a prática, e passar tudo isso para o computador.
buscar textos, sites de pesquisa para que eles sejam de forma simples, clara, direcionada, material que suporte esse aprendizado, que dê apoio a esse aprendizado. Né? E essas atividades, depois então, definidas, elas foram incluídas na WebQuest. Pode passar. A WebQuest nada mais é que um ambiente que reporta, né, o indivíduo para uma situação real. Então, ela precisa chamar atenção, ela precisa ser formatada de uma forma a suscitar no indivíduo que ele está naquela situação e que ele tem que utilizar de todos os meios, de todos os conhecimentos para resolver aquela problemática que ele tem. Então, como objetivo educacional, nós estabelecemos quais eram as medidas, né, padronizadas para se avaliar um acidente, quais as orientações deveriam ser dadas a partir das documentações federais, dos manuais e também do que nós tínhamos lá na instituição. Orientar que ações o enfermeiro deveria realizar, né, de investigação da fonte, do próprio acidentado, o que ele tinha que, quais eram as informações que ele precisava levantar do momento do acidente e o que orientações ele precisava oferecer, inclusive para a profilaxia da hepatite, né, e a quimioprofilaxia para o HIV, como o segmento desses casos. Próximo, por favor. E, além disso, organizar um modelo de atendimento nessa instituição, privilegiando o acolhimento desse paciente, né, desse funcionário que fosse, a responsabilidade de orientação junto à comunidade, ao ambiente de trabalho, ao mesmo tempo, manter o sistema de notificação de registro permanentemente atualizado, com dados fidedignos encaminhados ao Ministério da Saúde, né, e permitir, então, ações de vigilância, planos de ação para a melhoria da saúde do trabalhador, além de proporcionar participação em atividades voltadas para atenção e melhora desse processo de trabalho dentro da instituição, utilizando, então, das tecnologias de informática e de informação, com modo a qualificar a sua assistência no acidente com material pérfuro cortante. Pode passar. A WebQuest, então, depois que você levanta, que você faz todo esse estudo, ela é um trabalho muito gostoso, né? Um trabalho muito prazeroso e que é breve se comparado a todo o estudo que você tem que fazer de material para elaborá-la. Ela tem basicamente 5 etapas, né? Introdução à tarefa, o processo, a avaliação e a conclusão, onde nós vamos incluir imagens, textos, e após concluído toda a inserção desse material, que está disponível na internet, eu faço, então, o acabamento da WebQuest. Próximo, por favor. Quando eu falo das etapas da WebQuest, é onde eu vou encaixar os meus objetivos educacionais. Então, a introdução, ela estimula uma análise crítica sobre a temática que nós estamos trabalhando, no caso, assistência de enfermagem ao acidente ocupacional com material biológico. Ela precisa, né, nesse momento da introdução, ter uma apresentação que contextualize essa questão que nós vamos trabalhar e sempre seja elaborada com figuras, com materiais que envolvam a pessoa, né, a que vai ser capacitada, o profissional ou o aluno, naquele assunto, no mundo daquele assunto que ele vai tratar. Aí a tarefa, ela reforça a importância do conhecimento específico, teórico, em torno daquela temática, o trabalho em equipe, para que eu possa resolver a situação, então, no nosso caso, do acidente ocupacional com material biológico. E o processo são os passos que eu vou instigar esse meu aluno, essa pessoa que vai ser capacitada, para reconhecer, para integrar e até aplicar os vários conhecimentos, né, variáveis que são específicas dentro daquela temática trabalhada, que no nosso caso foi assistência de enfermagem no acidente ocupacional com material biológico. Além dele conseguir fazer uma análise do acidente e do acidentado, notificar o caso, fazer a leitura do fluxograma,
e do fluxograma, tanto para o atendimento quanto do institucional, para que ele tenha um fluxo dentro da instituição que seja comum a todos os setores. E se isso não existe, eu preciso criar antes mesmo de eu criar o ambiente virtual de aprendizagem. Isso precisa ser ensinado ali, capacitar todos aqueles enfermeiros para que eles sigam o mesmo fluxo. Próximo, por favor. Após o processo, né, que vai ter os recursos, as leituras que eu vou direcionar, que vão ser disponibilizadas de uma forma sistemática, então eu vou ter a conclusão, onde eu tenho o favorecimento de reconhecimento do aprendizado alcançado, as possibilidades de aprofundamento nesse conhecimento, as áreas que são pertinentes para o enfermeiro atuar no contexto do acidente com material biológico, e um item que é importantíssimo, que é a avaliação, onde eu estimulo aquele profissional a uma autoavaliação e a uma avaliação em grupo em relação ao treinamento, né, a capacitação que ele teve a partir das tecnologias educacionais, com utilização de tecnologias da informação, se aquilo, né, foi significativo para um aperfeiçoamento pessoal e profissional deles. E quando a gente aplicou esse treinamento na Santa Casa, a avaliação dos enfermeiros, ela foi muito real. O que nós observávamos no grupo era o que realmente os enfermeiros respondiam durante o bloco de avaliação. Eles ficaram uma semana fazendo treinamento, passando por todas essas etapas, e a avaliação deles foi fidedigna. Talvez nenhum professor, no caso de uma turma de alunos, teria avaliado tão certamente, né, tão friamente as atitudes deles. Eles deram uma nota baixa quando eles achavam que mereciam, né? Quando eles não conseguiram fazer a tarefa com tempo, não se esmeraram para fazer aquela tarefa, eles depois estudavam fora. Então, para que ele tenha acesso a essa webquest, eu preciso de uma plataforma educacional para que ela fique à disposição desses enfermeiros. Pode passar o próximo. E aí a gente vai verificar qual foi a plataforma. Então, na implementação dela, depois dela pronta, de testes pilotos lá no NEPIEM, ela foi disponibilizada no Moodle da USP, né, na época o STOA, e que nós tínhamos acesso através da internet. Então, foi feito um cadastro de todos os enfermeiros que participariam do treinamento, como voluntários, inclusive, da pesquisa. Todos tiveram uma boa aceitação, todos que trabalhavam na Santa Casa. Não participaram apenas aqueles ou que tiveram licença médica no período, ou que saíram da instituição, ou que estavam de férias. Os demais, mesmo que fosse fora do horário deles de trabalho, eles aguardavam. Quando eles trocavam de turno, eles aguardavam o horário dos treinamentos. Então, o Moodle é uma plataforma, né, um conjunto modular de ferramentas, hoje bastante utilizado nas instituições. Eu verifiquei que aí vocês também utilizam, nós aqui na Unifipa, né, nós tivemos, inclusive, uma atualização dele neste ano, é uma ferramenta muito interessante, que nos ajudou bastante nessa questão da pandemia, né, de continuidade das aulas aí de forma remota. Ele tem os módulos que são ativados e desativados, né, que facilita aí para o pesquisador, o professor, ou aquele que está, né, dispondo a equipe de educação permanente a mostrar exatamente o que ela quer no momento que é mais propício. E ele tem avaliações dinâmicas do aluno, né, adaptação do conteúdo de acordo com as necessidades que são apresentadas. Então, por isso a gente utilizou do Moodle, além de ser uma plataforma grátis, né? E era uma plataforma institucional muito usada, principalmente na época que o estudo foi desenvolvido. Próximo, por favor. Após a implementação, né, os enfermeiros
e fariam o treinamento e avaliariam, né, como uma proposta de trabalho de pós-graduação, essa WebQuest, eles fariam a avaliação como usuário. Então, para essa avaliação, como nós fizemos uma pesquisa metodológica de desenvolvimento, nós usamos como base as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, particularmente a NBR 14598-6 de 2004. E dentro das características das normas da ABNT, nós avaliamos 3 delas, que seriam a eficácia, né, a capacidade que esse produto permite que o usuário atinja as metas especificadas, com acurácia, com completude, dentro daquele contexto que foi especificado de uso, a produtividade, se o produto era capaz de permitir que esses usuários empregassem a quantidade apropriada de recursos em relação a essa eficácia obtida, em um contexto de uso especificado, e qual era a satisfação, a capacidade do produto em satisfazer esses usuários diante daquele contexto de uso que foi especificado. Próxima, por favor. Para isso, né, dentro dessas características, nós criamos categorias de questões que avaliavam, então, a WebQuest. Eles tinham, então, um momento de autoavaliação em que ele se avaliava em relação ao grupo, e um outro momento em que ele avaliaria a WebQuest. Então, iam de informações, né, de como o que foi oferecido possibilitava ele desenvolver as atividades, se os sites que foram escolhidos atendiam às necessidades para informação dentro da questão de produtividade, ou na eficácia, se essas informações foram oferecidas de forma clara, se elas eram coerentes com o assunto que ele trabalhava. E na questão satisfação, as categorias, né, da apresentação estética da WebQuest, né, em relação à fonte, em relação a cores, a tabelas, a animações, as formas, né, eram eficazes para transmitir o conhecimento, e se ele considerava que os sites que foram utilizados, eles eram confiáveis. Por isso, todo aquele trabalho, né, árduo e demorado no início de separação do material para a elaboração da WebQuest. Pode passar o próximo, por favor. A partir, né, dessas categorias, nós criamos um score de avaliação que ia de insatisfatório a excelente. Então, no estudo, a WebQuest, ela ficou, né, na maioria dos aspectos, como excelente, tendo 2 satisfatórios em relação à aparência, à clareza, né, de manuseio dela. Próximo, por favor. Antes dela, né, ser implementada na instituição, então nós fizemos a validação a partir do instrumento de avaliação, né, submetido ao núcleo de estudos e pesquisas de informática, de enfermagem na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, onde foi testada a objetividade, a clareza e a compreensão das questões. Então, isso é bastante importante antes de levar uma ferramenta para a capacitação ou para ensino de alguma disciplina, né? Hoje nós temos aí essa realidade do ensino misto, do Plus, utilizando de ferramentas, de tecnologias da informação e da comunicação. Então, é muito importante fazer essa calibragem antes, né, com especialistas das áreas de informática, com técnicos, e até mesmo com grupos de alunos, para nós calibrarmos aí os aspectos do ambiente virtual de aprendizagem. Próximo. Aqui, né, a implementação é só para vocês verem a interface de como ela era apresentada. A próxima tela, ela mostra, né, onde ela foi alocada. Então, ela ficou no STOA, né, da Escola de Enfermagem de Ribeirão. Nós acessávamos outros, porque eram projetos aí de extensão, projetos de pós-graduação, eles ficavam nessa aba, né? A partir de outros, dava acesso a uma outra tela. Nessa tela, o aluno, ele tinha visão de todos os cursos, né, que estavam ali disponíveis, que ele estava matriculado, né, que a gente
na verdade, descadastrados, ele usava seu RA, sua senha, então ele teria acesso para fazer as atividades. E aí, quando nós fomos aplicar a pesquisa em campo, todos os enfermeiros foram cadastrados aí no Moodle, receberam uma senha, receberam um número de identificação para que eles pudessem ter acesso e trabalhassem nesse ambiente. E eu percebi que, desde o primeiro dia de capacitação, os enfermeiros acessavam bastante a plataforma quando estavam em casa. Então, foi um quesito bastante avaliado, que foi uma prática diferente e muito interessante para eles na época, que ajudava, né, que ele tinha acesso depois para fazer uma análise daquilo que ele aprendeu, para refletir sobre aquilo que ele tinha aprendido. Próximo. Aí é a webquest, né, montada. Então, a primeira é sempre uma tela de apresentação, e como eu falei, a gente tem, né, os botões ali na parte inferior, levando o indivíduo, né, ele tem que navegar e ir para cada etapa, mas sempre com uma apresentação, e vocês vão ver que a figura sempre vai remeter ao tema central, ao assunto central da webquest. Então, se eu clicasse, né, aí nessa setinha que fica piscando na introdução, eu iria para a próxima etapa, né, após essa tela de apresentação, que seria a introdução. A introdução, pode passar, ela sempre tem que levar a uma reflexão. Então, sempre começa com uma pergunta. Você já pensou sobre os riscos a que os profissionais estão expostos no ambiente hospitalar? Né? E aí tem uma outra questão. Pode passar. Diante desses riscos, né, que atitude você, enquanto enfermeiro, tem que tomar no momento e após a exposição? Então, nós vamos encaminhando para aquilo que a gente quer trabalhar com esses enfermeiros. Próximo. Aí, quando nós entramos na tarefa, né, nós instigamos ele a essa reflexão crítica, nós o colocamos no ambiente hospitalar, naquela situação de acidente. Então, como enfermeiro, como ele vai resolver essa condição? Aí a gente entra, então, no processo. Pode passar. É isso. O processo, né, vem com uma tela de apresentação disso, né? E aí a gente motiva, então essa figura foi para motivar, né, a trabalhar a questão do acidente. Se ele tiver dúvida, eu tenho que sempre colocar, né, um voltar, onde ele vai rever a tarefa para ver o que ele precisa fazer. E aí o próximo, quando ele clicava no próximo, vai abrir os sites, a leitura direcionada para que ele tenha, né, que ele faça isso com página marcada, porque eu quero fazer num tempo curto, eu quero que ele faça em um tempo menor, né, para aproveitar todo esse conhecimento. Então, às vezes, a página que ele vai ler, eu tenho que destacar tudo isso. Ele faz essa leitura, vai para o próximo, que no nosso caso eram os instrumentos do próprio hospital. Pode passar, por favor. O que ele tem no hospital de instrumentos, de fluxo, de documentação que ele precisava saber, né? Que ele ia se apropriar ali no momento da capacitação. E aí ele ia selecionar aquele de acordo com a etapa da notificação, do cadastramento que ele estava fazendo acerca do acidente com material pérfuro cortante. Próximo. E aí os casos, né, práticos para que ele resolvesse com esse material que ele estudou até o momento. Então, aí a gente já indicava, né, o olhinho, o caso 1, alguma coisa com respingos, né, em mucosa. Caso 2, a gente teria alguma coisa com HIV positivo, né, alguma contaminação. O caso 3, um caso com pérfuro cortante, mas de maneira mais leve. Então, para fazer o processo, para selecionar, a partir do registro das fichas, né, que nós levantamos no hospital, eram os acidentes que mais aconteciam. Então, nós utilizamos dos 3 para ilustrar a capacitação. Pode passar.
Aí cada um deles, né, eles tinham um caso fictício, porém, né, que em algum momento aconteceu com alguém aí, dentro de uma instituição hospitalar, e aí ele tinha as etapas para concluir. Então, a primeira etapa, quando ele acessava em quadro, ele recebia um documento em Word para que ele falasse a conduta que ele tinha que adotar a partir das leituras, a partir da referência que foi disponibilizada e dos manuais do hospital, no momento do acidente, como ele ia avaliar depois o acidente, então ele relatava tudo isso. O segundo era a própria notificação, era o formulário de notificação disponibilizado, né, pelo Ministério, onde ele ia preencher e aí já treinar, né, verificar todos os dados, porque o que a gente encontra muito, além da subnotificação, são as notificações com lacunas, onde eu não consigo, né, fazer um bom planejamento, prestar uma assistência de qualidade, porque ficam algumas informações perdidas. E no último, ele tinha que descrever, então, o fluxo para a organização desse atendimento do acidente. E aí, essa ajuda ela leva, né, ela é bastante dinâmica, então, quando ele clicava em ajuda, ele ia lá para as referências novamente, para a documentação do hospital, para que ele tirasse as suas dúvidas, né? Ou ele poderia ir voltar para ver sobre os casos, sobre qual era a tarefa dele. Então, ele tem que navegar nesse material. Próximo, por favor. Esse, como eu falei, são os casos, né, onde eles foram fazendo, com as informações que eles tinham, geralmente as informações que são primordiais para análise do acidente com material pérfuro cortante. Próximo. Aí o próximo é o caso 3, né? E aí ele teria que analisar, então, aquele fluxograma de profilaxia antirretroviral, e ele fazia esse exercício aí nos 3 casos, para que ele verificasse, né, quando ele tinha quimioprofilaxia básica, quando ela era desnecessária e quando ele precisava entrar com uma quimioprofilaxia mais pesada e ter um acompanhamento, né, menor tempo, fazer, então, um planejamento da assistência desse indivíduo que sofreu o acidente. Próximo. A partir do processo dele executar toda essa tarefa, então, na conclusão, ele escrevia, né, quando ele clicava aí nessa figura, ele recebia um arquivo em Word, onde ele ia comentar a experiência dele, como foi para ele a utilização das tecnologias de informação para renovar os seus conhecimentos acerca do tema abordado. Próximo, a partir daí, ele ia para avaliação, que aí é o que eu apresentei antes, né? Com base na BNT, nas normas, ele faria uma avaliação da WebQuest, seguindo aquela categoria de perguntas, e uma avaliação dele, propriamente dita, uma autoavaliação dele e do grupo em que ele estava inserido. Porque para que o aprendizado aconteça, para que ele consiga, eles eram divididos em grupos, né? A dinâmica de treinamento eram 3 alunos por computador, e aí eles tinham que discutir, como eram 3 casos, né? A gente deixava 3 propositalmente, eles tinham que discutir, pensar, refletir sobre o seu conhecimento prévio, sobre o conhecimento que ele tinha adquirido ali com a leitura dos textos, sobre as vivências que ele tinha. Então, a base para a WebQuest, nesse trabalho, foi o construtivismo. Nós estudamos Vygotsky para elaborar o material. Por final, né, depois dele fazer as tarefas, isso tudo ia para a plataforma Moodle, para depois a gente fazer a análise desse material. Aí, então, entram os créditos, né, que é como qualquer apresentação. Nós referenciamos os textos utilizados e, no próximo, todas as figuras, porque a gente ilustra, né, tentando levar esse indivíduo para aquele
ambiente ou para aquele mundo do tema que nós estamos propondo. Pode passar o próximo, por favor. Bom, e diante, né, de todas essas informações, o que ficou de importante, né, para seguir depois do estudo feito? É que as tecnologias da informação e da comunicação, elas não só podem, hoje a gente vê que elas modificam o nosso trabalho diário, né? Elas criam novas oportunidades para novos espaços frente aos processos de mudança. Isso nós vivemos, né, muito com a questão da pandemia. Hoje nós estamos fazendo aí um evento, né, de uma outra forma, um outro formato. E nem por isso nós temos aí perda, né, de conteúdo, ou mesmo, né, de contato e troca de conhecimento entre os profissionais. A informática, né, o uso, ela pode beneficiar o paciente, ela pode reduzir os custos e racionalizar o trabalho. Então, diante desse processo de coleta de dados, lá durante esse treinamento, nós tivemos um problema no servidor lá da USP. E a gente ficou sem o Moodle. E eu percebi porque os enfermeiros vieram dar o retorno que não estavam conseguindo acessar à noite, que eles queriam estudar mais o material para depois vir fazer atividades no horário estabelecido. E aí a gente tranquilamente, né, utilizou aí de 2 computadores, porque nós tivemos que montar os grupos, as pastas, o treinamento permaneceu da mesma forma, deu um pouquinho mais de trabalho aí para a equipe da educação permanente, seria do hospital, no caso, para o pesquisador, né? Mas o treinamento aconteceu tranquilamente e não precisou de grandes investimentos. As propostas de educação continuada, hoje a gente trabalha mais a questão da permanente, né? De trabalhar, de ouvir, de integrar. Ela busca isso mesmo, integração das teorias à prática, que hoje o mercado de trabalho exige até dos recém-formados, é uma realidade que nós temos aqui. Então, nós trabalhamos muito com a integração do ensino-serviço, nós estamos engatinhando, mas já conseguimos, né, galgar já um espaço, fazendo parcerias. Nós trabalhamos direto com a nossa regional de saúde para que os nossos alunos sejam inseridos, né, nos campos e que essa situação da WebQuest, eles vivenciem desde a primeira série nos ambientes de trabalho. Utilizar, né, das novas tecnologias é uma estratégia, com certeza, inovadora, é uma mudança de paradigma na capacitação dos enfermeiros na instituição de saúde. Porque mesmo diante da pandemia, o nosso grupo de educação permanente, ele manteve as suas atividades, né, normalmente, fazendo a atualização, a capacitação dos profissionais do município, dos profissionais dos hospitais, conforme nós temos convênio, como nós tivemos planejado. Nós mudamos o formato, mas conseguimos atingir os objetivos e as metas que nós propusemos para esse ano de 2020. Próximo, por favor. Acho que eu quero agradecer muito, né, a oportunidade. Eu espero que tenha sido proveitoso, que tenha despertado em vocês esse mundo, né, esse bichinho aí da tecnologia. Ela pode ser usada em todos os ambientes. Eu sei que é uma coisa bastante rápida, então eu deixo meu contato para as pessoas que tiverem interesse, nós trocarmos experiências, porque é assim que nós vamos aprendendo. Muito obrigada, professor. Professora, não te ouvimos. Professora Rô. Ok, obrigada. Agora sim. Então, nós manifestamos aqui os nossos agradecimentos, né, a todos os presentes, em especial a professora Maria Cláudia, que gentilmente aceitou o convite para estar
relatando a sua experiência nas suas pesquisas, né? E pela importante fala aqui proferida. Nós temos algumas questões, professora. Nós vamos selecionar algumas em função do tempo para a senhora poder nos auxiliar com a sua resposta. Então, a Carolina Preto, ela pergunta: boa noite, excelente explanação. Gostaria de saber como foi a aceitação dos enfermeiros em relação à utilização do software, considerando que é algo novo. Como eles, né? Boa noite, né, Carolina? Como os enfermeiros já eram de uma instituição que tinha um sistema informatizado implantado, que estavam acostumados aí com prontuário eletrônico, então isso foi muito tranquilo. Nós fizemos o convite, todos de imediato aceitaram, né? E só não participaram, não ficaram na amostra aqueles que no período do estudo, porque nós ficamos 2 anos na instituição, estudando todos os processos, montando, né, todo o processo, nesse período, ou eles saíram, ou eles estavam de férias, ou tiveram uma licença médica. Mas foi bastante interessante, eu não esperava tanta aceitação, foi muito positivo, foi muito bom. Mas eles precisam estar sensibilizados, eles precisam, né, ter aquilo como importante para que eles adotem, né, para que eles participem. Ok. O Eduardo Rodrigues Laus pergunta: como era feito o suporte técnico para o funcionamento do software durante os anos? Nós tínhamos um técnico de TI no campus, né, e era tudo via remota. Nós trabalhávamos remotamente. Então, quando nós tivemos aí o problema, eu particularmente, eu tenho sempre um plano A, um B, e às vezes já vou para o C. Então, quando eu fui para Londrina para fazer, né, a implantação, eu já levei um plano B, caso alguma coisa acontecesse, isso já estava traçado lá com o técnico do laboratório. Mas nós tivemos, assim, muito suporte. Então, é muito importante esse estreitamento de laço com a TI. Então, tanto da escola quanto da Santa Casa, eles foram muito receptivos e ajudaram bastante. Então, quando a gente trabalha com informática, é um trabalho multiprofissional. Nós precisamos sempre, né, trabalhar e estar ali sempre juntos, né, mesmo diante dos conflitos, um entender a área do outro, mas era muito interessante porque os técnicos sabiam ler, às vezes eles já falavam qual era o resultado do acidente, né, mesmo não sendo enfermeiros, não trabalhando, de tanto verificar o fluxo, de tanto verificar a programação. E foi um trabalho muito, muito gratificante. Muito bom. E aí, professora, a Ariane Naidon Catani, ela pergunta, primeiro ela lhe parabeniza, né, ótima palestra, Obrigada. muito obrigada pelas explanações. Para quem já tem um banco de dados e pretende iniciar os estudos para a futura implementação de uma tecnologia, um software, para tentar solucionar um problema identificado a partir da análise desses dados, qual a sugestão de como, por onde começar? Se você já tem todos os dados, você já tem meio caminho andado, né? 50%. Então, você precisa fazer um fluxo de o que você tem e aonde você quer chegar, o que você quer fazer. E aí, trabalhar com a equipe de TI, sentar, explicar, porque muitas vezes, na nossa cabeça, principalmente quando a gente está começando, tudo é possível. E a TI é matemática. Ela é 1 mais 1 são 2, não tem como mudar, não tem 2,5, né? Não tem 1,5. Então, eles vão nos dar o caminho, eles vão mostrar, então, sempre começar de um piloto, fazer testes com especialistas, né? No caso de uma webquest, você vai usar para educação, precisa passar com um docente de português, precisa passar com um especialista na área, com técnicos, com analista de sistema, com aquela pessoa da ponta que vai utilizar o sistema. Então, é se juntar. Se você tem esse conjunto mínimo de dados, apresentar para o profissional de TI e ele vai te ajudar a encontrar o caminho. E a última pergunta, para nós encerrarmos a noite, então, é da Paula Ubner.
ela fala, o software que você desenvolveu no seu mestrado está ativo? Ele pode ser implementado em outra instituição de saúde? Ou foi realizado, ou foi voltado apenas para o contexto pesquisado? Na mesma temática, ligada ao acidente com material biológico, o que você sugere para novas pesquisas? Bom, então, respondendo a primeira, ele era um software, assim, bastante simples, que, inclusive, o técnico dizia que tinha um poder de venda muito alto, porque ele pode se adequar a qualquer lugar, porque é uma linguagem bastante simples. Ele não foi implantado, né, lá no local, porque só hoje, dois anos, que está implementando ainda o prontuário eletrônico. Mas eu tenho sonho, né, de fazer isso sim, de implementar. Então, enquanto a gente espera esse momento, eu tenho trabalhado com os ambientes virtuais de aprendizagem, né? Nós trabalhamos com os alunos na faculdade, inclusive o ano passado, como um TCC, a aluna elaborou o estudo de ossos, né, da osteologia, a partir de um ambiente virtual, e a gente teve uma aceitação grande e até um estudo comparativo, um aprendizado maior, né? Na questão da temática, né, o que estudar, eu acho que ainda hoje é o preparo do profissional. É preciso capacitar basicamente, né, aprender o que fazer no momento exato aí do acidente e a prevenção. A prevenção é a coisa mais importante. E aí eu tenho que juntar outros aspectos da gestão, né, para eu poder prevenir. Então, é fazer um dimensionamento adequado, é ter protocolos, é montar POPs para desenvolvimento dos trabalhos e sempre investir no recurso humano. Porque o tecnológico, ele é um plus, ele vai ajudar e facilitar, mas o recurso humano precisa ter esse conhecimento. Muito obrigada, professora, pelas respostas. Nós teríamos outros questionamentos, mas em função do horário, né? Nós vamos encerrar, então, as atividades no dia de hoje. Gostaria de parabenizá-la pela explanação, pelas suas experiências, né? Isso fortalece certamente as questões relacionadas à saúde do trabalhador. Então, nós encerramos o encontro desta noite, né? E passamos para a sessão de apresentação de trabalhos. E lembramos que os apresentadores, então, receberam o link do Google Meet no e-mail, que já foi encaminhado anteriormente, e pedimos, então, que todos passem para as salas de apresentação para expor também as suas experiências, relatar os seus resumos lá nessas salas. Então, muito obrigada a todos, em especial a professora Maria Cláudia, a professora Carmen, a Dilaete, que está aí nos auxiliando, né, nas questões técnicas. Tenhamos todos uma boa noite. Muito obrigada. Até a semana que vem, não esqueçam, o segundo dia do nosso encontro, então, segundo dia do seminário de saúde do trabalhador, no dia 18, na quarta-feira, às 19 horas. Muito obrigada e boa noite. Muito obrigada.